Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma das histórias mais impactantes da Bíblia, que continua relevante até os dias de hoje. Você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Aquelas antigas cidades que desapareceram em meio ao fogo e enxofre? É uma narrativa fascinante que nos faz refletir sobre valores, escolhas e suas consequências. Imaginem duas prósperas cidades, localizadas em um vale fértil, abundante em recursos naturais. Sodoma e Gomorra eram consideradas joias do mundo antigo, com riquezas e conforto que atraíam pessoas de todas as partes. Mas nem tudo era perfeito naquele paraíso terrestre. Por trás das muralhas imponentes e ruas movimentadas, havia uma sociedade que havia se desviado completamente dos princípios divinos. A prosperidade material tinha dado lugar à soberba, e a abundância havia se transformado em egoísmo. Os habitantes dessas cidades viviam apenas para si mesmos, ignorando as necessidades dos outros. Os viajantes eram maltratados, os pobres eram desprezados e a injustiça reinava nas ruas. A situação era tão grave que chegou aos ouvidos do próprio Deus. É aí que entra em cena Abraão, uma figura central nesta história. Quando soube que Deus planejava destruir as cidades, ele intercedeu em favor delas. Em um diálogo memorável, Abraão perguntou se Deus pouparia as cidades caso encontrasse pessoas justas ali. Mas vejam só, mesmo procurando por apenas 10 pessoas justas, não foi possível encontrá-las. A única exceção era Ló, sobrinho de Abraão, e sua família. Por misericórdia, Deus enviou anjos para resgatá-los antes da destruição. Esta história nos ensina sobre a importância da retidão moral e da compaixão em nossa sociedade. Não se trata apenas de seguir regras, mas de cultivar valores que promovam o bem comum e o respeito mútuo. Pensem comigo, quantas vezes não nos deparamos com situações em que precisamos escolher entre o certo e o errado? Entre ajudar alguém ou virar as costas? Entre defender a verdade ou nos calar diante da injustiça? A mensagem de Sodoma e Gomorra continua atual, porque nos lembra que nossas escolhas têm consequências, não apenas para nós mesmos, mas para toda a sociedade. É um alerta sobre a importância de mantermos nossos valores morais, mesmo em meio à prosperidade e ao conforto. Mas existe esperança. Assim como Ló e sua família foram salvos, sempre há uma oportunidade de mudança e recomeço. O importante é reconhecer nossos erros e buscar fazer a diferença positiva no mundo. E você? O que pensa sobre esta história? E prepare-se, porque a ciência moderna está nos revelando detalhes surpreendentes sobre esse evento histórico. Você já se perguntou se essa história realmente aconteceu? Bem, descobertas arqueológicas recentes estão nos mostrando evidências fascinantes de uma destruição catastrófica que ocorreu há milhares de anos na região do Mar Morto. Imagine só, arqueólogos encontraram camadas de destruição que indicam um evento devastador. As escavações revelaram que várias cidades da região foram completamente destruídas em um único momento. Mas o mais impressionante é como isso aconteceu. Cientistas descobriram que um meteoro pode ter sido responsável por essa destruição em massa. As análises mostram sinais de temperaturas extremamente altas, muito além do que qualquer incêndio comum poderia causar. Estamos falando de temperaturas que chegaram a derreter cerâmica e metal instantaneamente. O impacto foi tão intenso que criou uma onda de choque devastadora. Pensem em uma explosão tão poderosa que literalmente vaporizou construções inteiras. As evidências mostram que o solo da região foi completamente revirado, como se uma força gigantesca tivesse sacudido toda a área. Mas o mais surpreendente é o que aconteceu depois. Os campos agrícolas, que antes eram férteis e produtivos, ficaram completamente inutilizáveis. Análises do solo mostram uma concentração altíssima de sal
e outros minerais que tornaram impossível qualquer tipo de cultivo por séculos. As escavações revelaram uma camada de destruição com cerca de 1,5 metros de espessura. Dentro dessa camada, os arqueólogos encontraram fragmentos de cerâmica derretida, tijolos queimados e restos de construções completamente destruídas. É como se um evento apocalíptico tivesse atingido a região. E não estamos falando de uma destruição localizada. As evidências mostram que várias cidades da planície do Mar Morto foram afetadas simultaneamente. Isso corresponde perfeitamente com os relatos históricos que descrevem a destruição de não apenas uma, mas várias cidades na região. Os cientistas estimam que a força da explosão foi similar à de uma bomba nuclear de pequeno porte. O impacto do meteoro provavelmente criou uma bola de fogo que iluminou o céu, seguida por uma onda de calor intenso que literalmente derreteu tudo em seu caminho. O mais fascinante é como essas descobertas científicas modernas estão alinhadas com os relatos históricos antigos. A descrição de fogo e enxofre caindo do céu poderia muito bem ser uma tentativa de pessoas antigas descreverem a queda de um meteoro e seus efeitos devastadores. As análises do solo também revelaram a presença de pequenos diamantes, conhecidos como nanodiamantes, que só se formam sob condições de temperatura e pressão extremamente altas. Isso é mais uma evidência que aponta para um impacto de meteoro como causa da destruição. Os estudos continuam e cada nova descoberta nos ajuda a entender melhor esse evento histórico. É impressionante como a ciência moderna pode nos ajudar a compreender eventos que aconteceram há milhares de anos. Se você ficou impressionado com essas descobertas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me conta nos comentários o que você achou dessas revelações arqueológicas. Tem muito mais conteúdo interessante por vir. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais descobertas fascinantes sobre nossa história antiga.